O projeto ele surgiu em setembro do ano passado e dentro do círculo de evangelismo nós entendemos mesmo, né, aquilo que Deus está falando aos nossos corações com casas de reabilitação que tem aqui na região. O propósito do projeto é alcançar essas pessoas, né, que elas são mesmo rejeitadas pela sociedade. Então, dentro disso, a gente quer trazer mesmo dignidade a essas pessoas e mostrar que o amor de Deus são para eles, o amor de Deus é para nós, mas o amor de Deus também é para eles, para alcançar eles e para que eles entendam que eles podem sim vencer essas coisas e viver dentro da sociedade. Os desafios são que, hoje em dia, nas casas que a gente tem ido, é que é muito rotativo. Então, tipo, a gente tem pessoas que estão entrando e a gente acaba também se apegando a essas pessoas e a gente acredita no potencial delas, vê o que Deus está fazendo, só que às vezes a gente chega na outra semana e a gente já não tem mais ninguém. Ontem mesmo a gente estava na casa de reabilitação e tinha uma pessoa que a gente estava insistindo bastante com ela e acredita que o Senhor ele vai fazer grandes coisas, só que ela já não estava mais. Então esse é um dos grandes desafios. O outro desafio é que, como essas pessoas elas tiveram muito problema mesmo com vícios e tudo mais, dentro da casa elas precisam estar tomando as medicações, tudo certinho, e às vezes deixam elas com dificuldade mesmo para compreender as coisas. Então a gente tem esses desafios hoje para enfrentar. Na última visita que a gente foi, a gente falou muito sobre o amor de Deus sobre a vida delas. E o Senhor enxerga dessa maneira, eu acredito nisso. Ele ama essas pessoas, assim como Ele nos ama. E infelizmente não é o que elas conseguem enxergar, né? Então, Ele enxerga elas como qualquer um de nós, como uma pessoa que é capaz de fazer grandes coisas, só que elas ainda precisam entender isso, né? Mas o Senhor, Ele ama essas pessoas. Deus, Ele tem colocado mesmo esse senso de urgência, porque Ele precisa que elas entendam que elas fazem parte daquilo que Deus Ele tem para cumprir, né? Até que Ele volte. Eu acredito muito nisso, que vai chegar um ponto de transformação na vida delas em que elas vão entender, e é por isso que nós temos ido lá, vai chegar um ponto em que elas vão ser capazes de transformar outras pessoas. Então, se eu tenho ido lá, se a nossa equipe tem alcançado essas pessoas, é porque a gente acredita que um dia elas vão sair de lá e elas vão poder transformar outras vidas através do testemunho delas. A visão de futuro é que essas pessoas elas realmente sejam impactadas e transformadas pelo Evangelho, né? Pela palavra, através do relacionamento, da intimidade delas com Deus. E através disso, elas podem mesmo alcançar não só outras pessoas aqui da região, mas pessoas de outros países mesmo. A gente crê que elas podem ser transformadas a um ponto de, que tal, vir fazer uma escola aqui na base, né? E ser enviada mesmo como missionário. Então, a visão de futuro é essa. Eu acredito que outra visão que a gente tem também é que a igreja seja participante disso, com a gente. De, num pós-casa, essas pessoas elas terem um lugar para estar congregando, para estar sendo discipulado, para estar sendo acompanhado, para que elas sejam fortalecidas em Cristo através do corpo mesmo. Um testemunho que eu tenho em relação a isso foi que uma dessas pessoas que concluiu o período, né, dentro da casa, ela chegou para mim, né, por mensagem e tal, e aí ela falou assim: Larissa, hoje foi um dia muito difícil, porque eu passei 3 horas aqui orando e lutando mesmo contra a minha vontade de sair e voltar a usar droga e tal. E aí eu fiquei orando durante esse período, porque eu resisti mesmo, eu lembrei de tudo aquilo que vocês ensinaram.
Então, só que logo após isso, uma pessoa que estava me devendo e tal, me mandou um valor de R$ 750. Só que ainda assim eu resisti e enviei esse valor para minha mãe e continuei orando. E o Senhor, Ele me ajudou a vencer. E um outro testemunho é que aconteceu até esses dias, né? Uma mãe de uma das pessoas que estava nessa casa encontrou as minhas redes sociais. E aí ela veio e mandou mensagem e disse que através desse período que ela ficou lá, graças a Jocum, a vida dela realmente foi transformada. E agora ela também sabe as pessoas que ela pode estar perto, pessoas em que ela pode confiar. Então esses foram testemunhos assim que impactaram realmente a minha vida. Nesses últimos dias, Deus ele tem falado comigo sobre o propósito que Ele tem de futuro mesmo, né? Para todas as nações, para todos os povos. E todas as vezes que a gente vai nessas casas, eu fico pensando e eu fico imaginando além aquilo que Deus ele pode fazer. Então, a mensagem que eu poderia deixar seria de que essas pessoas, elas também fazem parte do grande propósito de Deus para o futuro, para a vinda dele. Eles também são os nossos irmãos e eles vão estar conosco diante de Deus. Então, que essas pessoas, elas não passem despercebidas mesmo, né, por nós, e que nós possamos fazer parte daquilo que Deus ele tem a fazer na vida dessas pessoas. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que encontra a todos. O seu amor, ele alcança a todos, Pai. E eu te agradeço, Senhor Jesus, porque nós podemos fazer parte, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem a realizar nessa geração, Deus. Eu oro nesse momento para que o Senhor venha alcançar todas essas pessoas e que elas sejam realmente transformadas e impactadas pelo Evangelho. Que isso venha transformar as mentes e os corações delas e que nenhum tipo de vício, Senhor, seja maior do que o prazer de encontrar alegria em Ti, do que o prazer de encontrar conforto em Ti. Em nome de Jesus. Amém.